Boa tarde, meu nome é Augusto, sou estudante do quinto semestre de Medicina da UBRA e eu sou o diretor científico aqui da Liga de Infectologia e Imunologia. Então, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o MHC e a apresentação do antígeno. A gente vai começar então pelo MHC. Esse MHC ele vai ser um complexo principal de histocompatibilidade e mais especificamente no ser humano, ele vai poder ser chamado de HLA, sendo aí o antígeno leucocitário humano, que é um conjunto ali de genes responsáveis pela tradução de um grupo de proteínas que vão ser as proteínas do MHC, que tem como grande função a apresentação de antígenos aos linfócitos. Essas moléculas do MHC, elas são expressas ali de modo codominante em cada indivíduo, ou seja, cada indivíduo ele vai acabar expressando os alelos que são herdados de cada um dos pais para um determinado gene do MHC. Então, o indivíduo ele vai ter um maior número de moléculas do MHC disponíveis para ligação de peptídeos antigênicos, garantindo assim uma maior variabilidade. Então, a gente vai ter ali dois tipos de moléculas do MHC, que vai ser o tipo 1 e o tipo 2. Cada tipo de molécula do MHC ele vai apresentar uma especificidade diferente, ou seja, as moléculas do MHC de classe 1, elas vão se ligar apenas a antígenos intracelulares, como no caso dos vírus e de tumores que expressam então antígenos tumorais, enquanto que as moléculas do MHC de classe 2, elas vão se ligar ali com antígenos extracelulares. Essas moléculas elas ainda vão apresentar algumas características que vão acabar diferenciando as duas classes, como as moléculas ali do MHC de classe 1, que vão ser expressas de modo constitutivo em praticamente todas as células nucleadas, enquanto que essas moléculas MHC de classe 2, elas vão ser expressas ali apenas nas células dendríticas, nos linfócitos B e nos macrófagos, e também em alguns outros tipos celulares. Além disso, as moléculas do MHC de classe 1, elas vão se ligar ali apenas em linfócitos T citotóxicos, que porque esses ali eles vão apresentar uma molécula chamada CD8. Já as moléculas de MHC de classe 2, elas vão se ligar apenas nos linfócitos T auxiliares, porque esses apresentam uma molécula chamada CD4. Além dessas características do MHC, a gente vai ter algumas outras propriedades gerais deles. Então, cada molécula do MHC vai consistir em uma fenda de ligação de peptídeo extracelular, sendo que as moléculas de MHC de classe 1, elas vão ser compostas por uma cadeia polipeptídica, que é composta basicamente por três regiões, alfa-1, alfa-2 e alfa-3, de modo que entre a alfa-1 e a alfa-2, a gente vai ter ali uma fenda de ligação para o peptídeo, enquanto que essa região alfa-3 vai ser um sítio de ligação para a molécula CD8 do linfócito T citotóxico. E também essas moléculas do MHC de classe 1, elas vão ser formadas ali por uma outra cadeia que vai ser chamada de beta-2 microglobulina. Já as moléculas do MHC de classe 2, elas vão ser compostas de duas cadeias polipeptídicas, sendo ali uma alfa e a outra beta, de modo que o segmento alfa-1 e beta-1 vai acabar interagindo formando a fenda de ligação de peptídeos, que é semelhante à fenda de ligação da classe 1. Uma diferença ali muito importante entre essas duas classes é que a fenda de ligação ao peptídeo da classe 1, ela vai ser menor do que a fenda de ligação da classe 2, sendo ali que na classe 1 a gente pode ter peptídeos de 8 a 11 aminoácidos, enquanto que nessa classe 2 a gente pode ter peptídeos de 30 ou mais aminoácidos. Então, agora a gente vai ver um pouco como que essas moléculas MHC, elas vão conseguir se ligar ao antígeno. Para essa ligação, então, a gente vai ter duas vias de processamento, sendo que a via de processamento aqui do MHC de classe 2, ela vai ser chamada de via endocítica. Nessa via, então, os peptídeos eles vão ser associados, os peptídeos que vão ser associados à classe 2, eles vão derivar ali, em sua maioria, de antígenos proteicos que foram capturados no meio extracelular e internalizados em endossomos,
por células apresentadoras de antígenos especializadas. Após essa internalização, então, os antígenos eles vão passar ali a se localizar dentro de vesículas intracelulares, que são chamadas de que são chamadas de endossomos. E essa via ali, ela vai acabar se comunicando com lisossomos, formando uma vesícula fagolisossômica. E então aquelas proteínas internalizadas, elas sofrem agora então uma degradação enzimática e vão gerar então peptídeos que vão ser capazes de se ligar com a fenda de ligação de peptídeos das moléculas do ômega-C de classe 2. Enquanto a gente tem esse processamento, a gente vai ter também a formação ali das moléculas do ômega-C de classe 2, que vão ser sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. E vão ser transportadas então até o endossomo com uma proteína associada que vai se chamar de cadeia invariante. E essa cadeia e que vai se ligar então na fenda ali por meio de uma extremidade chamada de clipe. Ao chegar na mesma vesícula então onde está aquele peptídeo, a cadeia invariante ela vai se desligar do ômega-C de classe 2 pela ação combinada de uma enzima proteolítica da molécula HLA-DM, permitindo então a ligação ali do peptídeo à fenda de ligação. Então, a gente não vai ter ali uma associação dessas duas moléculas no retículo endoplasmático rugoso, mas sim nas vesículas. E uma vez que aquela molécula ali do clipe tenha sido removido, os peptídeos gerados eles vão ser capazes de se ligar na fenda de ligação do ômega-C de classe 2. Sendo que após essa ligação, então, esses peptídeos eles ainda podem ser reduzidos até o seu tamanho final para o reconhecimento dos linfócitos T. E com essa ligação final, então, do peptídeo à molécula do ômega-C, ela acaba ficando estável e agora ela vai ser transportada, então, até a superfície da célula apresentadora de antígeno. Agora, na via do processamento, então, do ômega-C de classe 1, que vai ser chamada de via citosólica, os peptídeos eles são produzidos ali pela degradação proteolítica das proteínas citosólicas ubiquitinadas e são em seguida transportadas para o retículo endoplasmático, onde vão se ligar com as moléculas de classe 1. Diferentemente ali do anterior, onde essa ligação ocorria na vesícula. Então, os antígenos proteicos citosólicos, eles são sintetizados ali na maioria das vezes dentro das células, mas algumas vezes, alguns deles podem acabar sendo fagocitados e transportados para o citosol. E esses peptídeos, então, que são apresentados em associação com as moléculas de ômega-C de classe 1, eles também podem derivar, então, dos micro-organismos que são internalizados em um fagossomo, mas que acabaram escapando para o citosol. E uma vez nesse citosol, então, os antígenos dos micro-organismos fagocitados, eles são processados como um antígeno citosólico. E nas células dendríticas, por exemplo, alguns antígenos eles podem ser ingeridos, alguns antígenos que são ingeridos dentro da vesícula, acabam entrando, então, na via de classe 1 citocítica, no processamento chamado ali de apresentação cruzada. Mas o principal mecanismo, então, para a geração de peptídeos de antígenos proteicos citosólicos vai consistir em proteólise do proteossomo, que vai desempenhar, então, uma função de manutenção básica nas células por meio da degradação de proteínas anificadas. E alguns desses antígenos proteicos, eles não vão precisar de ubiquitinação nem de proteossomas para sua ligação à fenda do ômega-C de classe 1, sendo então ali degradados por proteases citosólicas. A gente vai ter um mecanismo de transporte do peptídeo para o retículo endoplasmático, sendo que esse transporte ele é mediado por uma proteína que é chamada de transportadora associada ao processamento de antígeno, que é o TAP. Essa TAP ela vai se associar a uma proteína chamada tapazina, na região ali luminal da membrana do retículo endoplasmático,
que também possui uma afinidade pela molécula do MHC de classe 1, que foi recém-sintetizado. E por conta disso, então, a tapazina ela faz com que o transportador TAP forme um complexo com as moléculas do MHC de classe 1, que estão ali aguardando a chegada do peptídeo. E no interior, então, do retículo endoplasmático, o MHC de classe 1, que foi recém-formado e ainda não está ocupado, permanece ligado com o complexo TAP. E então, com isso, os peptídeos que acabam entrando nesse retículo por meio da TAP e também aqueles que são produzidos no próprio retículo, né, eles vão acabar sendo reduzidos ao seu tamanho adequado e com isso ligam-se à fenda da molécula de classe 1. Então, uma vez carregadas ali com o peptídeo, essas moléculas do MHC de classe 1, elas vão acabar deixando de ter uma afinidade pela tapazina, sendo então que o complexo peptídeo classe 1 é liberado e transportado à superfície da célula. Então, agora que a molécula do MHC de classe 1, a molécula do MHC ela foi expressa e está ligada ali ao antígeno peptídico, a gente vai entender um pouco como que ocorre essa apresentação ao linfócito T. Essas moléculas do MHC que a gente discutiu até agora, então, elas são expressas em células apresentadoras de antígenos, que vão ser as APCs. Sendo que as moléculas do MHC de classe 1, elas vão estar expressas ali em todas as células nucleadas, enquanto que as moléculas do MHC de classe 1, elas vão ser expressas apenas nas células dendríticas, nos linfócitos T e nos macrófagos, que vão ser chamados então de células apresentadoras de antígenos especializadas. Esses linfócitos T que vão reconhecer os antígenos, eles vão ser muito específicos para um determinado antígeno, diferentemente dessas APCs que acabam apresentando uma molécula de MHC que possui uma especificidade muito baixa. Então, quando a gente tem ali a entrada de um antígeno extracelular, por exemplo, a gente vai ter esse antígeno sendo fagocitado por uma célula dendrítica, sendo que nesse momento essa célula dendrítica ela sofre uma modificação e, e vai se maturar, se tornando capaz então de reconhecer os sinais quimiotáxicos que são liberados pelos linfonodos. Então, após essa modificação da célula dendrítica, ela vai acabar se dirigindo ao linfonodo para apresentar um antígeno fagocitado para o linfócito T. Sendo que durante esse caminho, então, no interior da célula dendrítica, a gente vai ter o processamento desse antígeno pela via endocítica, como eu tinha comentado antes. E quando essa célula dendrítica ela acabar chegando ali no linfonodo, ela vai acabar apresentando aquele antígeno. E essa apresentação ela vai depender de dois sinais. Então, um desses sinais vai vir ali do antígeno, ou seja, vai ser a apresentação desse antígeno que é mediada pela molécula do MHC, para o receptor de linfócito T, que esse receptor é chamado de TCR. E além desse sinal ali, então, a gente vai precisar de um outro, que vai ser dado por uma molécula coestimuladora, que está presente na célula apresentadora de antígeno também. Então, após o linfócito T auxiliar ali reconhecer essa célula dendrítica que apresentou aquele antígeno extracelular por uma molécula do MHC de classe 2 no linfonodo, esse linfócito T ele vai ser ativado, sofrendo então uma expansão clonal e indo para o local da infecção pela expressão de receptores de quimiocinas que foram produzidos ali no local da infecção. Após o linfócito T, então, ter sido ativado, ele não vai precisar mais dos dois sinais para ativação. Ou seja, após essa ativação do linfócito T, ele, no local, então, ali da infecção, ele vai precisar apenas ali do reconhecimento do MHC, que nesse caso vai ser o MHC de classe 2. E uma coisa ali, então, que é importante a gente lembrar é que as células apresentadoras de antígenos especializadas mais eficientes para iniciar uma resposta imune primária, né, por meio da ativação do linfócito T, vai ser a célula dendrítica.
Sendo que os macrófagos, os linfócitos B, eles vão acabar apresentando, eles vão apresentar os antígenos ao linfócito T auxiliar, que já está diferenciado na sua fase efetora, que é um outro fenótipo para ativação desse linfócito T. Então, aqui a gente tem um resumo das coisas que eu falei. A molécula do MHC de classe 1, ela vai ser formada por uma cadeia peptídica, que é a cadeia alfa, e por uma cadeia beta 2 microglobulina, recebendo ali antígenos peptídicos menores do que aqueles que a gente vai encontrar nas moléculas do MHC de classe 2. Sendo que essas moléculas do MHC de classe 2, elas vão ser compostas por duas cadeias peptídicas, sendo uma alfa e a outra beta. Em relação ali à disposição dessas moléculas na célula, a gente vai ter as moléculas MHC de classe 1, estando presentes ali em todas as células nucleadas, apresentando antígenos peptídicos citosólicos para os linfócitos T citotóxicos, ou seja, aqueles linfócitos T que vão apresentar uma molécula CD8. Já as moléculas ali do MHC de classe 2, elas vão estar presentes nas células apresentadoras de antígenos especializadas, que vão ser aquelas células dendríticas, os macrófagos, os linfócitos B, mas também vão estar presentes em alguns outros tipos celulares. E elas vão apresentar os antígenos peptídicos que são extracelulares, para os linfócitos T auxiliares, porque esses linfócitos T auxiliares, eles apresentam uma molécula chamada CD4. Em relação ao processamento, então, esse processamento dos antígenos nas duas classes do MHC também vai ser diferente. Sendo então ali que na classe 1, esse processamento ocorre por uma via citocítica, com o encaixe do peptídeo no MHC ocorrendo no retículo endoplasmático, enquanto que a via ali do processamento de classe 2, ela ocorre por uma via endocítica, com o encaixe ali do peptídeo com MHC sendo feito no compartimento extracelular. E o que eu tinha para falar era isso, e eu gostaria de agradecer a atenção de todos e muito obrigado.